Boa noite, pessoal. Me chamo Leonardo dos Santos Venâncio. Atualmente eu curso a Faculdade de Ciência da Computação na Anhanguera de Santo André. Hoje eu estou no oitavo semestre, oitavo e último, e vou apresentar um pouco para vocês sobre o meu trabalho de conclusão de curso. O tema do trabalho foi Inteligência Artificial, Computação em Nuvem e Big Data no papel de construção das cidades inteligentes. Então, o meu orientador foi o Bruno Gomes Pereira e eu, como disse anteriormente, me chamo Leonardo dos Santos Venâncio. Então, qual que foi o contexto histórico do nosso estudo, né? Qual que foi o contexto histórico do nosso trabalho? Então, os avanços tecnológicos desde a terceira revolução industrial. Então, quando a gente tem a terceira revolução industrial e os avanços do meio técnico, científico, informacional, diversas foram as evoluções tecnológicas que a sociedade sofreu, sendo elas o desenvolvimento da internet, a elaboração de celulares, né, o surgimento de televisões e por aí vai. E aí com isso vieram várias outras tecnologias, né? E hoje a gente chega às tecnologias de ponta, né, que são as inteligências artificiais, né, as redes neuronais, computação em nuvem, por aí vai. Então a relevância do tema foi o crescimento das smart cities, né? Então a gente olha ao redor do mundo e a gente consegue observar que existem várias smart cities, né? Várias cidades inteligentes que estão sendo criadas ou que já foram criadas, estão passando por uma POC, por um teste, né? Justificativa: importância para a mobilidade, sustentabilidade e eficiência urbana. Então, quando a gente tem o crescimento dessas smart cities, dessas cidades inteligentes, a gente consegue fazer uma melhor gestão da mobilidade urbana, uma melhor metodologia de sustentabilidade e melhorar a qualidade de vida das pessoas que moram nessas cidades, né? É a visão geral: analisar o papel da inteligência artificial, da computação em nuvem e Big Data na construção das cidades inteligentes. Então, um overview do que a gente vai ver no TCC de hoje. Então, o objetivo geral, ou primário, né? Então, qual que foi o objetivo do nosso trabalho aqui? Analisar qual que é a importância e influência que as tecnologias como a IA, a computação em nuvem e Big Data exercem sobre a construção das cidades inteligentes. Então, a gente vai observar cada um desses três pontos e ver o porquê que esses três pontos eles são fundamentais para uma boa sustentação de uma cidade inteligente. Os objetivos específicos são conceituar a inteligência artificial, né, decorrer sobre o que ela é, demonstrar vantagens e desvantagens da IA no mundo atual, investigar como a IA atua na construção dessas cidades inteligentes, né? A gente também tem que definir a computação em nuvem, conceito, né? Compreender os benefícios e malefícios da computação em nuvem na atualidade e examinar como a computação em nuvem contribui na construção dessas cidades inteligentes. E também a gente tem que determinar o que é o Big Data, entender os riscos e oportunidades dessa tecnologia no mundo atual, e identificar como essa tecnologia, como esse conceito trabalha na construção das cidades inteligentes. Então, o nosso tipo de pesquisa foi uma revisão bibliográfica. A gente teve como base de dados o Google Acadêmico, Cielo e bancos de teses e dissertações. Os critérios de aceitação para a gente pegar uma referência bibliográfica e compor o nosso TCC foram obras dos últimos 10 anos que estivessem em português ou traduzidas para o português. E os critérios de exclusão eram resumos, artigos de revisão e primeiras impressões. Esses trabalhos eles não entraram como referências do nosso TCC. Palavras-chave: inteligência artificial, computação em nuvem, Big Data e cidades inteligentes. Então, o conceito das cidades inteligentes, né? Definição e evolução do conceito. O que é uma cidade inteligente? A cidade inteligente é uma cidade que ela consegue, por meio de tecnologias diretas ou indiretas, é, aumentar a qualidade de vida das pessoas que vivem lá. Então, ela consegue fazer uma gestão eficiente, seja ela de semáforos de trânsito, seja ela de um ecossistema de água, de iluminação, consegue melhorar na sustentabilidade, seja ela de energia, seja ela de mecanismos físicos, e também na mobilidade, seja ela mobilidade urbana e por aí vai. Então, a cidade inteligente é uma cidade cheia de sensores, cheia de conexões e de redes. É, podemos, podemos
exemplificar como, por exemplo, uma rede Wi-Fi que conecta tudo. Então, como mostra essa imagem? A cidade inteligente é uma cidade que conecta tudo. Todos esses sensores eles vão ser conectados, vão conversar um com os outros e vão tomar as melhores decisões com base em estudos anteriores, machine learning, por aí vai. Né? Então, exemplos de soluções: um tráfego inteligente de uma via, né? Iluminação pública e IoT, né? Que seria o Internet das Coisas, que são sensores, né? Como eu havia falado. Então, as tecnologias chaves para a sustentação dessa cidade inteligente. Então, o primeiro seria inteligência artificial, né, com a capacidade heurística e tomada de decisões. Então, o que seria isso? A inteligência artificial, por meio de aprendizado, por meio de experiências, podemos dizer assim, ela consegue tomar algumas decisões que sejam mais prováveis de acerto. Né? Então, a inteligência artificial ela consegue definir um método, definir um atalho para boas decisões. Então, aplicações a gente poderia exemplificar como mobilidade, diagnósticos, sejam eles diagnósticos hospitalares ou diagnósticos mecânicos, quando a gente tem um carro quebrado, a gente consegue consultar a inteligência artificial e ter um diagnóstico do carro, e otimizações de serviços, né? Então, e os riscos seriam privacidade, né? Vazamento de dados e vulnerabilidade cibernética, que é vulnerabilidade na segurança desses dados, né? Então, a inteligência artificial, no papel das cidades inteligentes, das smart cities, ele seria um tomador de decisões. Então, ele analisaria todos os dados, analisaria as informações atuais e aí tomaria alguma decisão. A computação em nuvem. Então, a computação em nuvem traz alguns benefícios, né? Escalabilidade, acessibilidade, integração e algumas desvantagens também, mas depois a gente fala delas. Então, a computação em nuvem, ela vai chegar na sustentação das smart cities, na sustentação das cidades inteligentes, como, como uma bolha, vamos dizer assim. Então, a computação em nuvem ela vai ser uma bolha que vai envolver tudo, tudo que a gente tem nas cidades. Então, os sensores, aí o machine learning da inteligência artificial, a big data, né, que são os grandes volumes de dados. Então, a computação em nuvem, ela vai abraçar todas essas informações das cidades inteligentes. Então, ela que vai fazer a sustentação. É como se ela fosse os pés da mesa, né? A cidade inteligente seria a parte de cima, né, ficaria em cima da mesa, e a computação em nuvem seriam os quatro pés da mesa, que dariam sustentação para toda essa rede wireless, né? E a gente tem a terceira tecnologia chave para a sustentação das cidades inteligentes, que é o Big Data, que é o grande volume de dados, né, grande volume de informações que os sensores passam, o grande volume de informações que a gente tem no nosso dia a dia, ao longo do dia, né? Então, o Big Data ele vai ser o conteúdo, ele vai ser o que é necessário analisar para a inteligência artificial tomar uma boa decisão, certo? E tudo isso vai estar dentro da computação em nuvem. Então, conceito, né? O volume, velocidade e variedade de dados, aplicações no planejamento urbano, decisões estratégicas, né? E desafios, complexidade, privacidade e o custo. Então, essas seriam as três tecnologias chaves: inteligência artificial tomando decisões, computação em nuvem sustentando toda essa rede de sensores e informações, e o Big Data sendo de fato aquele conteúdo, o bruto, que deve ser analisado para a gente tomar boas decisões, seja elas em diagnósticos, em mobilidade, sustentabilidade, por aí vai dentro das cidades inteligentes. Então, como eu havia falado, integração das tecnologias, né? Então, a IA mais o Big Data, mais a nuvem, a computação em nuvem, ela vai formar um ecossistema inteligente, totalmente integrado e completamente consistente, que vai fazer a união de tudo e deixar a cidade inteligente funcionando perfeitamente. Então, a gente tem um papel na gestão urbana, né? No transporte, na energia, na segurança. Então, essas tecnologias que vão sustentar a cidade inteligente, eles vão melhorar o transporte, vão melhorar consumo de energia, distribuição de energia, segurança também vão melhorar. E é claro que a gente precisa da participação cidadã e da transparência, né? Quando a gente tem algum sensor quebrado, por exemplo, ou o cidadão ele vai fazer um trote,
Igual as pessoas que ligam para a ambulância e pedem uma ambulância sendo que não tem nenhuma ocorrência, né? Então o cidadão vai de má fé e mexe no sensor, vai de má fé e quebra um sensor, passa uma informação errada, invade um sensor e danifica. Então a gente precisa de uma participação cidadã e transparência, né, para que tudo ocorra com perfeição. Então, conclusão: o nosso objetivo foi analisar os elementos fundamentais para a construção das cidades inteligentes, que seriam as palavras-chave, né? Então, as tecnologias que foram estudadas foi inteligência artificial, computação em nuvem e big data, interligadas, né? Juntas ali, trabalhando juntos para autonomia e eficiência urbana, sustentando aí as smart cities, né? Então, as smart cities seriam um resultado dessa integração planejada de recursos tecnológicos que juntos vão fazer toda essa função. E então, a gente tem a confirmação da hipótese, né, que tecnologias elas de fato melhoram a qualidade de vida e otimizam serviços urbanos sem pensar duas vezes, né? Algumas limitações seriam a ausência de dados quantitativos sobre impactos econômicos e sociais. Como a gente tem as smart cities crescendo, atualmente a gente não tem alguns dados quantitativos para mensurar impactos econômicos e sociais, né? Isso é uma tecnologia que são cidades que estão sendo implementadas agora, então a gente não tem uma base de estudo quantitativo para dizer sobre impactos econômicos e sociais. E aí vem a nossa recomendação, são estudos comparativos entre cidades com soluções implementadas e em fase inicial. Então, a gente poderia futuramente estudar uma cidade que não é uma cidade inteligente e uma cidade que está tendo implementação de inteligência e se tornando uma cidade de inteligência e comparar esses impactos econômicos e sociais, né? Uma atividade para o futuro aí. A importância, então, a colaboração entre o governo, empresas e sociedade para consolidar essas cidades inteligentes e, de fato, melhorar a qualidade de vida das pessoas. E aí fica uma reflexão. A tecnologia integrada transforma espaços urbanos e a experiência humana. Isso sem dúvida nenhuma. Quando a gente tem a tecnologia integrada, como eu expliquei aqui, a gente consegue melhorar exponencialmente a qualidade de vida das pessoas, a experiência urbana, seja no trânsito, seja com iluminação pública, e também transforma espaços urbanos, tá bom? Então é isso, pessoal. Esse aí foi a apresentação do meu TCC. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço. Tchau, tchau.